Tem uma frase de Brasil que eu gosto muito, de que o futuro é incerto e até o passado é duvidoso. O Lula tá fazendo uma tour pela América Latina para abraçar ditador, para dar o teu dinheiro para outros países fazerem esquemas de corrupção e para, entre várias coisas, dizer que o impeachment foi golpe. E eles vão mesmo mentir isso aí o tempo todo e vão tentar reescrever a história de por que o impeachment aconteceu. Então vamos ter que ter um vídeo para relembrar por que o impeachment aconteceu e por que o motivo de que a Dilma foi impeachada é importante. Se bem que eu tava começando a pensar aqui, eu pensei em abrir com uma frase, com uma pergunta, mas eu pensei, não funciona. Porque às vezes você tá lidando com gente tão totalmente desconectada do mundo real e tão canalha no seu intuito que não tem o que fazer, que é lidar com o PT, é lidar com a esquerda brasileira. Porque a pergunta que eu ia fazer é: tu acha massa a Argentina ou a Venezuela? Você gosta assim de 100, 200, 300% de inflação anual, 500% de inflação anual, 1000%? Você acha isso bom? Mas o problema dessa pergunta é que muita da galera de esquerda que acha que impeachment foi golpe mesmo vai falar que não, isso aí não tem nada a ver não, isso aí é culpa do, como o Fernandes disse, é coisa da cabeça das pessoas a inflação. Não tem nada a ver. Ou eles vão achar que não existe. Não existe. É o pessoal que acha que o genocídio de Holodomor não aconteceu, que acha que os campos de concentração na China não existem. O que é mais negar mais alguma coisa, né? Ou o pessoal vai pensar assim, sei lá, pode ser bom, porque né, as pessoas estando na fila lá por horas para comprar as coisas é bom, porque une a sociedade, a gente se conversa mais, né? Pelo menos não tá trabalhando, servindo o capital, né? Podia ser pior. Mas essa é a questão importante aqui. O que separa a gente, separa o Brasil de uma Venezuela e de uma Argentina? O que separa a gente da Argentina é uma coisa e da Venezuela é duas. O que separa a gente da Argentina, eu tava falando isso durante a eleição do Lula, é o Plano Real. São todas as medidas, e assim, vamos ser extremamente claros sobre isso. O Plano Real foi a melhor política pública, lei e reforma que já existiu na história desse país depois da abolição da escravidão. Ok? É que a abolição da escravidão não é nem em primeiro lugar, é o lugar zero, assim, é o óbvio, né? Tipo, porra, se tu discorda disso, sei lá, mano, eu desisto de você como um ser humano. Ok? Eu acho que essa era assim, nem precisa competir. Agora, Plano Real. Ok? O que o Plano Real fez? Ele transformou o Brasil num país constantemente falido, num país constantemente estourado e com um projetinho de desenvolvimento feito por algum autoritário maluco que explodiu o país voando, e um país com crises inflacionárias e hiperinflacionárias normais. A gente teve mais crise hiperinflacionária do que Copa, eu acho, e transformou isso num país médio. Foi isso que a gente conseguiu, foi isso que o Plano Real fez. Ele conteve gastos do governo, ele proibiu impressão de moeda e ele proibiu, entre várias coisas, financiar despesa corrente com dívida e proibiu, junto com isso, fazer operações de crédito sem autorização do legislativo. O que ele fez foi falar assim, gente, existe uma coisa neste universo que se chama matemática, que se chama uma planilha, que se chama o mundo real. Você não pode construir a parte financeira de um país em cima de um sonho. Você tem que construir em cima da realidade material que você tem. E em cima disso você vai tentar fazer alguma coisa. Não era nem assim liberal. É uma ideia de sim, social-democrata que sabe ler planilha. Não foi um negócio assim, privatização geral, foi um negócio assim, foi uma galera de centro-esquerda e centro que sabia ler uma planilha e falar, o universo tem limites. A gente não pode guiar o mundo pelos nossos sonhos. E o que a Dilma fez foi violar a lei de responsabilidade fiscal ao tomar crédito sem autorização do legislativo. O que ela fazia? Faz as políticas de compra de voto lá, que foram expandidas, inclusive, no fim do governo dela para comprar voto, faziam as políticas de moradia, disso, daquilo, e os bancos públicos pagavam.
E o governo federal não pagava o banco público. Abriu-se um saldo de dezenas de bilhões de reais nesses bancos públicos que o governo federal não pagava, as chamadas pedaladas fiscais. Isso é ilegal, isso não foi autorizado pelo legislativo, e ela foi, portanto, empichada com um garrancho no Senado, onde inventou-se uma vírgula na Constituição e teve duas votações, uma para empichar e outra para tirar os direitos políticos, e na direitos políticos falhou e ela manteve e pôde concorrer em 2018 e perder a cadeira do Senado, que foi uma alegria, mas com o efeito colateral, eu ia falar cotaleral, o efeito colateral de eleger um outro abjeto, que é o Pacheco, que agora existe a missão de evitar que ele se reeleja presidente do Senado. Mas convenhamos que a Dilma ia ter sido pior. Por mais que eu tenha um desprezo muito profundo pela pessoa, pelo ser humano que o Pacheco é, a Dilma obviamente ia ter sido pior. O que ela fez foi essa pedalada fiscal, e não é tanto entrar nos detalhes que é o importante. A gente pode falar dos bilhões disso, da operação da Caixa, do Banco do Brasil. Por isso que eu comecei falando de Plano Real. O que ela fez foi violar um dos tripés básicos da reforma fiscal, da reforma do tripé econômico brasileiro, que permitiu a gente sair da pobreza totalmente ferrada. Se o Lula teve um primeiro mandato bom, é porque, como eu já fiz em vídeos passados, como eu já expliquei em vídeos passados, ele só seguiu isso. Ele entrou cortando gasto, ele entrou fazendo reforma, ele fez a reforma da previdência dos servidores públicos, que acabou com aquela aposentadoria pelo valor que o cara recebia, colocou-se um teto, colocou várias limitações, que inclusive alguns petistas se recusaram a votar a favor, foram expulsos e viraram o PSOL. Sempre vale a pena lembrar que o PSOL nasceu como um partido corporativista para defesa de Funça, depois que encontrou as pautas coloridas e tudo mais. É um partido para defesa de corporativismo de Funça, ok? Nasceu assim. O Lula fez todas essas reformas, ele seguiu essa estrutura do Plano Real. Quer dizer, até um psicopata, um bandido, um criminoso, um cara que viaja pelo mundo com o seu dinheiro para abraçar ditador e para pegar o seu dinheiro e dar na mão de ditador, até esse completo abjeto de ser humano, teve a compreensão, durante o seu primeiro mandato, de falar: isso aqui funciona. Vamos manter isso aqui, vamos reformar, vamos deixar as coisas bonitinhas aqui. Isso aqui vai criar um bom alicerce para depois a gente fazer merda. Mas vai criar um bom alicerce. Até o Lula concordou. Coisa que ele disfarça hoje. Coisa que ele mente hoje, coisa que o PT oculta, quer que você esqueça hoje. Você dificilmente vai ouvir numa aula de história esse tipo de coisa. Se isso aí tivesse sendo ensinado na aula de história do ensino médio da 7ª série, meu Deus do céu, eu vou ficar muito chocado, cara. Muito chocado. Mas até o Lula reconheceu isso. Isso é o que permitiu esse boom que a gente teve do meio dos anos 90 para frente e nos anos 2000. É isso que faz com que hoje a população não esteja na frente de uma fila de mercado pensando se vai ter carne lá dentro ou não, se vai ter leite lá dentro ou não. É isso que faz com que hoje a gente fique escandalizado com uma inflação de 10%, enquanto a Argentina acha normal a inflação de 100%, e a ditadura da Venezuela está soltando foguete que conseguiu baixar de alguns milhares de % para vai 500%. Essa é a diferença. E o que acontece se essas políticas forem retiradas? Se a gente permite que isso aconteça, né? Que seja desrespeitado, então deslegitimado e cai o negócio, vira letra morta, como ficou o teto de gastos, né? Passou, respeitaram por 1, 2, 3 anos, depois virou um grande vovê de falo. Inclusive durante o governo Bolsonaro, né? Já virou essa palhaçada mesmo. E se isso acontecer, a gente regride a isso. A gente regride que os países da América Latina são que a gente conseguiu levemente escapar. A gente regride para crises hiperinflacionárias, para crises de desabastecimento, para toda a desindustrialização que a gente tomou por causa disso. A gente vai jogar dezenas de milhões de brasileiros de volta na pobreza. Porque foi isso que o Plano Real fez. Ele tirou dezenas de milhões de pessoas da miséria e deu para elas uma condição de ser melhores. Claro, o Brasil ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa. Agora, meramente, compare seus índices. Compara, 2001 com 1981. Essa é a diferença do Plano Real. 1991, Essa é a diferença do Plano Real. Você consegue ver o que mudou de Brasil. A Dilma atacou isso. E é por isso que ela foi empichada. E uma vez que você normaliza isso ficaria normal para estados e para municípios. Os estados eram profissionais em fazer isso. Você cria um Banco do Estado, o Banco do Estado faz um monte de política pública de compra de voto,
Aí você, o governador, né, o governo como um todo, incentivava as pessoas a ir ter conta lá. O banco falia, todas essas pessoas se quebravam, destruía vidas, destruía negócios e tudo mais. O governo falava, putz, pois é, né? E abria outro banco e repete. E isso permitia que esse governo estadual, então, passasse basicamente um golpe de pirâmide em todo mundo. Constantemente. Isso é o que era o Brasil. É isso que a Dilma tentou contra, ao fazer essas operações, ao violar esse espírito muito profundo dessa lei. E é por isso que ela foi empichada. Isso importa pro PT? Não. Porque profundamente, embora eles tenham, no primeiro mandato do Lula, entendido que aquilo era útil lá, hoje para eles não é mais útil. Hoje o que é útil é a narrativa. Então, eles querem acabar com isso, eles querem acabar com essas responsabilidades, eles querem acabar com esses freios, por quê? Porque é gente ruim, bandida, psicopata, é gente que vai lá abraçar ditador, que vai lá financiar ditador, que vai lá mentir pro mundo todo. E eles sabem que eles estão mentindo. É gente que faz esquemas de corrupção reiteradamente, mente sobre, engana toda a população com um sorriso na cara e repete isso de novo e de novo. É gente que mente compulsivamente, como o Lula fez. Como eu falei, durante o negócio que ainda está correndo, inclusive, do reajuste da tabela do imposto de renda, ele mentiu quando nem sequer era necessário. Aquela história da caneta de que um eleitor meu me deu e não sei o que. É mentira. Puramente uma mentira. Foi desmascarado pela própria empresa que produz a caneta. É uma mentira desnecessária. Uma mentira pelo prazer, pela glória, pela sensação, emoção de mentir. Essa é a gente que a gente está lidando. Essa é a gente que não se importa com essas dezenas de milhões de pessoas que foram tiradas da pobreza e que podem ser jogadas lá de novo, porque é um projeto de poder ditatorial e porque eles vão continuar mentindo nisso. Isso que é a coisa mais exaustiva desse negócio. Você sabe que eles não ligam. Você sabe que eles vão mentir sobre isso, de falar que o impeachment foi golpe de novo. Você sabe que isso vai para os livros escolares. Você sabe que isso vai ser cobrado nos Enems da vida e forçando os cursinhos a ensinar isso para os seus alunos. Você sabe que isso vai ser repetido por todo lado. Você sabe que o STF vai cagar pro fato de que isso aí é um claro atentado contra instituições democráticas, mas tudo bem, o Lula pode. E a gente vai ter que explicar isso de novo. E assim, para encerrar, PSDB, vai se fuder. Na moral, PSDB, vai se fuder quicando. Vocês ajudaram a criar o Plano Real. Vocês ajudaram a fazer isso. Mas não defenderam. Não defende, não explica, não fala sobre, esquece. O Aécio, quando foi com a Dilma, foi lá querer falar de corrupção. Meu filho, se tu vai tomar de volta a resposta clássica do PT, que é falar, mas tu é corrupto também. E é mesmo. E não falou nada disso, de você tá destruindo o país, você tá destruindo a economia, você tá destruindo o Plano Real. Podia ter falado disso, não falou por quê. Porque é PSDB. Isso aí é uma história que precisava ser contado o tempo todo, o que o Plano Real fez pelo Brasil. Mas parece que o PSDB, com essa grande coisa que eles fizeram de positivo pro Brasil, parece que se recusa a contar essa história e defender isso para as pessoas, sobrando para pouca gente, de fato, relembrar o que foi isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.